Olá, essa é a quinta aula do curso Mapas de Evidências. Vamos ver um passo a passo completo de todo o processo de aplicação da metodologia, que está representada enfim, essas imagens. O primeiro passo, a seleção dos estudos, depois caracterização dos estudos, a matriz de intervenção e desfechos, preenchimento completo da planilha de caracterização, geração do mapa. O primeiro passo, então, é definir o que queremos mapear, o que queremos buscar e que tipo de estudos vão ser incluídos no nosso mapa. Então, a definição dos critérios é fundamental, depois uma busca bibliográfica aplicando esses critérios de seleção de uma forma sistemática, transparente, exatamente como é feito em uma revisão sistemática, embora o mapa de evidência não seja uma revisão sistemática. E fazer, então, a seleção dos estudos de revisão, sempre tendo ao lado, vamos dizer assim, os critérios de seleção definidos, que, claro, podem ser ajustados. De repente, você começa a pesquisa com um determinado critério de seleção e você identifica que não está abrangendo tudo, ou que está muito amplo. Então, é necessário, às vezes, ajustar esse critério de seleção. Onde buscar? Em todas as fontes possíveis, de ter conteúdo relacionado ao tema que estamos trabalhando no mapa de evidência. Muito importante documentar todo esse processo, tanto da busca, em que bases de dados foi feita, quais foram os critérios de seleção aplicados. Isso é muito importante, é documentação e faz parte do mapa de evidências. Aqui um exemplo sobre a efetividade clínica do yoga. A busca bibliográfica, como foi feita, teve um período aqui de 2005 a 2019 definido, buscaram revisões sistemáticas, tudo que tinha de estudos de avaliação de efetividade do yoga. E os termos de busca, simplesmente yoga, aplicaram filtro, então, pelo tipo de estudo, revisão sistemática, meta-análise e revisão integrativa. O critério de inclusão está aqui explicitado, explicando qual foi o critério usado na seleção dos estudos para entrar no mapa. Esse processo de seleção dos estudos e análise, o que vai para o mapa e o que não vai, claro que não é todo o resultado de uma busca que vai enfim, estar representado no mapa. Então, nós fazemos isso e sugerimos usar essa ferramenta Ryan para avaliação dos estudos, né, seleção dos estudos em pares. E todo esse processo do Ryan é muito interessante porque fica tudo documentado. Então, ao finalizar isso, fica marcado quantos estudos vão ser incluídos ou foram indicados para incluir no mapa, nesse caso 75, quantos foram indicados para excluir, teve conflito em 24, não decidido 0 e talvez 35. Enfim, no final, isso também é parte da documentação do processo. E o que nós vamos, então, usar no mapa? Os estudos que foram indicados como incluídos. E esses 75, então, no caso deste exemplo aqui, se já tivesse sinalizado esse processo, seriam os estudos que teremos que exportar para uma planilha em Excel para fazer o próximo passo. Tá? Então, documentar também esse processo, e isso no Ryan já é automático, isso fica tudo documentado, quem, quantas pessoas, enfim, avaliou e qual foi o resultado desse processo. Isso é expressado no documento final, né, no relatório final do mapa de evidências, explicando todos os passos, quantos foram identificados nas bases de dados, quantos foram, enfim, indicados para exclusão porque eram duplicados, depois foram selecionados dentro do resumo, quantos foram incluídos, excluídos, enfim, vai fazendo a depuração, vamos dizer, até chegar no final dos estudos que foram incluídos no mapa. Isso também é uma documentação. Bem, o próximo passo é a caracterização dos estudos. Já tivemos a seleção dos estudos, já passamos pelo Ryan, exportamos os estudos incluídos e levamos para uma planilha em Excel, que também já tem um modelo para que seja, então, identificados os elementos de caracterização dos estudos selecionados. E é nessa planilha também que nós vamos avaliar a qualidade metodológica, o nível de confiança dos estudos, e no caso de revisão sistemática, vamos aplicar o AMSTA. Então,
O Ryan é da onde a gente seleciona os estudos e exporta para esta planilha. Essa é o exemplo da planilha que vocês têm aqui arquivado, então vão poder usar essa planilha. É muito importante para a aplicação da metodologia adaptada pela BIREM, temos obrigatoriamente que seguir exatamente esses elementos de dados da planilha. Então, é o título, é a intervenção, é o outcome, é o efeito da intervenção, a população, a base de dados da onde saiu o estudo, enfim, são elementos de caracterização que são obrigatórios de serem indicados, a maioria deles é obrigatório. Tá? Aqui o país foco dos estudos incluídos, país de publicação, ano de publicação, tipo de revisão, desenho da revisão, os estudos incluídos na revisão, o nível de confiança dos estudos, e aqui é fundamental aplicar o AMSTA para encontrar esse nível de confiança dos estudos, enfim, indicar o texto completo. Então, essa é a planilha de caracterização, que para fazer isso, obviamente, tem que ler o texto completo de cada estudo incluído no mapa. Bem, o passo ainda no processo de caracterização, mas aqui mais focado na questão de identificar qual é a intervenção e qual é os desfechos, e entender bem que a intervenção, quer dizer, é o que se agregou, né, o que se fez, o que avaliou. No caso de yoga, a intervenção são os tipos de yoga, por exemplo. E os desfechos, aplicado para quê? É yoga plena, aplicado para quê? Para dor de cabeça. Então, os desfechos é sempre isso, intervenção aplicado para alguma coisa. Tá? Então, essa matriz, no início, vai se identificando dos estudos de uma forma de texto livre, depois é preciso fazer uma sistematização, uma caracterização, porque a partir dessa matriz, né, é a forma como se reproduz ou se apresenta o mapa graficamente. Então, onde as intervenções estão na coluna e os outcomes, os desfechos, estão na linha de cima, e a relação entre eles são os estudos que, enfim, que aplicaram, né, essa intervenção para esse desfecho. Então, é um retrato, é fundamental essa planilha, porque é pela planilha e principalmente por esses dois componentes, intervenção e desfecho, que o mapa, então, ele é apresentado, né? É processado e é apresentado dessa forma gráfica. Então, a partir da planilha, que é um exemplo que nós usamos nesse curso, um mapa sobre acidentes de motocicleta, onde tinha as intervenções, os outcomes, e depois a planilha completa, e a partir das intervenções apontadas e pelas outcomes, foi feita uma categorização dos tipos de intervenção, uma sugestão, né, com 3 categorias de intervenção, e as intervenções propriamente ditas. E os outcomes, também 3 categorias de outcomes, e os outcomes específicos para cada um. Então, isso foi um exemplo, não foi um exemplo aplicado, vamos dizer assim, foi só para usar neste curso. E aqui seria ainda um exemplo da planilha completa aplicada, e aí usamos os códigos, né, dessa planilha feita da intervenção em outcomes. Depois da sistematização, se aplica os códigos, porque é muito mais fácil para gerar a planilha e evitar erros de digitação, enfim, de consistência mesmo do dado. Ok, o passo final é a geração e a publicação do mapa. Então, a partir da planilha completa, temos ainda um trabalho de apresentar um texto. Então, além da parte gráfica, também existe um texto explicativo que apresenta, que acompanha o mapa. Então, aqui nesse exemplo da efetividade clínica da prática do yoga, isso realmente está publicado, é um mapa que foi aplicado com essa metodologia neste endereço. Deixa eu ver se a gente consegue entrar. Ok, tomando então como exemplo um mapa do yoga, que está publicado numa biblioteca virtual em saúde de medicina tradicional complementar integrativa, nós temos uma apresentação breve do mapa, né, um texto simples, uma frase.
Aqui é a planilha desse mapa, é enorme, esse mapa tem 150 estudos, então com muitos tipos de intervenção, muitos tipos de desfechos, enfim, é um mapa muito grande. Então você veja aqui a quantidade dos códigos aplicados nessa categoria, que só uma pequena parte das intervenções por tipos de yoga. Eu nem conhecia tantos tipos de yoga, confesso para vocês, e tudo aplicado a quê? Né? A yoga aplicado, então são vários grupos também de desfecho para dor, para doenças crônicas, qualidade de vida, vários desfechos para aplicação do yoga, é bastante grande esse mapa, até chegar no mapa propriamente dito. Além do mapa, que é essa parte gráfica, temos um texto sobre, que é um texto curto de apresentação do mapa, onde, enfim, fala quais são os principais achados, então, mapeado com base nos 149 estudos, quantos estudos foram de revisão, de meta-análise, está quais são os principais tipos de intervenção que teve maior ocorrência de estudos, né? Aqui é a Hatha Yoga, enfim, desculpa, a Tanga Yoga, Ashtanga Yoga com 93, enfim, os tipos de efeitos, se foram positivo, potencialmente positivo. Então, tem um pequeno resumo dos resultados do mapa. E também acompanha um relatório completo do mapa. Esse mapa de evidências aqui, então, tem uma estrutura que eu também posso compartilhar com vocês, e está aqui no mapa, onde se descreve, aí é como uma publicação mesmo, e vai descrevendo todos os achados do mapa de evidências. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Então, o mapa de evidências completo, a publicação, que também está registrada na Biblioteca Virtual em Saúde, de Medicina Tradicional Complementar Integrativa. É uma publicação da base de dados Lilacs, da base de dados Mosaico, e tem aqui, então, desde a estrutura, o método, a busca bibliográfica, o critério, enfim, toda a metodologia, os resultados encontrados, os principais resultados, os tipos de yogas encontrados, a população, enfim, os efeitos. Eles têm aqui um quadro enorme mostrando o número de estudos por desfecho e por efeito, né, desfecho e efeito, então, para dor. Com efeito positivo, tem 6 estudos. Tá? Não, tem 6 desfechos para dor positivo, de 14 estudos. Então, é a quantidade de desfechos, né, e quantidade de estudos. Então, é um quadro geral, é bem amplo, né, a quantidade, né, todos os estudos aqui somaria mais do que 149 estudos, porque eu posso ter um estudo pode estar em mais de um desfecho, ok? Então, toda essa é uma estrutura, uma proposta de apresentação do relatório completo do mapa, além da parte gráfica. Isso tudo, o material e as referências bibliográficas dos 149 estudos incluídos nesse mapa de evidências. Então, é isso, a gente passou, então, por todas as etapas, né, do mapa até chegar no relatório final, que, obviamente, é posterior à planilha, né, de caracterização e a geração do mapa. Então, a partir da geração gráfica do mapa é que se constrói o relatório, mesmo porque as imagens do gráfico, né, do mapa, pode ilustrar o relatório escrito. Muito obrigada, eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado e façam bom uso desse curso, dessa metodologia mapa de evidências. Eu acho que é um avanço muito grande, é uma forma, metodologicamente falando, boa, importante, interessante, confiável, de fazer revisão sistemática, embora não seja uma revisão sistemática, mas de uma maneira um pouco mais, mais simples do que fazer uma revisão sistemática, menos custoso e com menor tempo é possível fazer um mapa de evidências para responder mais de uma pergunta e não necessariamente uma única pergunta enfim, sobre efetividade, eficácia, segurança de determinados tipos de intervenção na área da saúde.
Eu conto com vocês para a produção de novos mapas de evidência. Vai ser muito bom ter a produção deste grupo, das pessoas que acompanharam esse curso, registrado na Biblioteca Virtual em Saúde. Um grande abraço e contem comigo para o que vocês precisarem. Está aí no meu e-mail, assim como da Elizabeth Birumel, que me ajudou bastante na produção desse curso de mapas de evidência, a quem eu agradeço. Um abraço.